Olá, queridos alunos e alunas. Sejam todos bem-vindos à segunda aula da disciplina de Introdução à Informática. Eu sou a professora Monique Cândido e aí está o meu e-mail para contato, moniquecândido2014@gmail.com. Vamos agora dar continuidade à disciplina falando sobre conceitos de hardware e software. Falaremos nesta segunda aula sobre hardware, periféricos do computador, dispositivos de armazenamento, componentes internos do computador, software e tipos de softwares. Um sistema é definido como um conjunto de partes coordenadas que trabalham de forma concorrente para realizar uma determinada tarefa, sendo este um todo organizado e complexo. Para utilizar o computador, existem dois componentes principais envolvidos no processo, que fazem parte do sistema computacional, que são o hardware e o software. Mas afinal, qual a diferença entre esses dois componentes? Vamos aprender agora então. Vamos começar falando sobre o hardware. O hardware é a parte física do computador. São os componentes internos e externos que são utilizados pelo usuário nas ações de entrada, processamento, armazenamento e saída de dados. São exemplos de hardware o monitor, o mouse, o teclado, o HD, o processador, o gabinete, a memória, entre outros. É através desses que as informações são inseridas no computador, transformadas em resultados e exibidas ao usuário. Falaremos agora sobre os periféricos. Os periféricos são os equipamentos que permitem a comunicação da CPU com o usuário. Eles são divididos basicamente em três tipos: periféricos de entrada, periféricos de saída e periféricos de entrada e saída. Os periféricos de entrada são os que permitem ao usuário inserir dados no computador, para que eles sejam processados pela CPU. Como exemplos de periféricos de entrada temos a mesa digitalizadora, a webcam, o teclado, o microfone, o scanner e o mouse. Os periféricos de saída são os que exibem o resultado do processamento feito pela CPU ao usuário. São exemplos de periféricos de saída: o monitor, caixas de som, o datashow, o fone de ouvido e a impressora. Periféricos de entrada e saída, como o próprio nome diz, são aqueles que servem tanto para inserir dados no computador como para exibir o resultado do processamento. Como exemplos de periféricos de entrada e saída, podemos citar o monitor touchscreen, o HD externo e a impressora multifuncional. Falaremos agora sobre os dispositivos de armazenamento. Os dispositivos de armazenamento são utilizados para o armazenamento e recuperação de informações que não podem ser perdidas, tanto informações necessárias ao computador como utilizadas pelo usuário, assim como os textos, planilhas, fotos, músicas, vídeos e etc. Os sistemas de informática podem armazenar os dados tanto internamente na memória como externamente nos dispositivos de armazenamento. Como exemplos de unidades de armazenamento temos o disquete, o CD, DVD e Blu-ray, MP3 e MP4,
o HD, o SSD, o pendrive e o microSD. Falaremos agora sobre componentes internos do computador. É dentro do gabinete, como esse que está na tela, que toda a estrutura dos componentes internos do computador são montados. Então, vamos agora falar um pouco sobre cada um dos principais componentes internos do computador. Vamos comentar sobre a placa-mãe, processador, memória e HD, sobre a fonte, placa de rede, placa de som e placa de vídeo, sobre o drive e, para finalizar, sobre o cooler. Vamos começar falando sobre o principal componente do computador, que é a placa-mãe, porque é nela onde se conecta e interliga todos os outros componentes do computador, como a memória RAM, o disco rígido, o processador, entre outros, que veremos um pouco mais na frente. É na placa-mãe onde estão todos os conectores que vão permitir ligar, por exemplo, o mouse, o teclado, a impressora e muitos outros. Eu vou aproximar as imagens para que você possa ver melhor os conectores que existem na placa-mãe. Essa placa-mãe é um modelo da ASUS. Existem muitas outras marcas e muitos outros modelos de placa-mãe no mercado. Esse foi apenas um modelo que eu trouxe aqui para mostrar como é uma placa-mãe. O processador é o cérebro do computador. Ele também é chamado de CPU, que em português significa Unidade Central de Processamento. Ele é responsável por processar as informações e realizar as instruções de um programa de computador. É também aí que são executados todos os pedidos de tarefas, organizados e enviados para os respectivos componentes. Essas são algumas imagens do processador da Intel, o Core i7. As memórias RAM, que significa memória de acesso aleatório, são memórias voláteis, ou seja, temporárias, que permitem o processador armazenar os arquivos e programas para serem processados. Quando o computador é reiniciado, todos os dados que estavam na memória RAM são apagados. Esses são alguns modelos e marcas de memória RAM que existem no mercado. O disco rígido, popularmente chamado de HD, é o componente do computador onde são gravados e armazenados os dados. Trata-se de uma memória não volátil, pois quando o computador for desligado, as informações não serão perdidas, diferentemente do que acontece com as memórias RAM. Nas imagens você pode observar um HD fechado e aberto. Observe bem como é a estrutura interna de um disco rígido. A fonte de alimentação é o módulo que fornece energia elétrica para a placa-mãe e também para todos os outros componentes internos ou externos do computador. E se você não sabia como era uma fonte, aí está um modelo como exemplo. A placa de rede é um dispositivo de entrada e saída de dados e permite a comunicação através da estrutura de cabeamentos. Na imagem, vocês podem observar o modelo de placa de rede que existem, podendo ter uma ou mais portas para comunicação. Também existem os adaptadores para conexão sem fio, podendo possuir uma ou mais antenas, podendo chegar até 4 antenas, como mostra na imagem. As placas de som são aquelas que permitem o processamento e saída de sons do computador. Esses são alguns modelos que existem. A placa de vídeo é um dispositivo de saída de dados, também chamada de placa gráfica. É o componente do computador que vai enviar a imagem para a tela de maneira que sejam apresentadas as imagens para os usuários. Este primeiro modelo é o modelo mais antigo de uma placa de vídeo.
Os demais são modelos atuais e muito potentes. O drive óptico são drives que permitem que discos ópticos, como CDs, DVDs e Blu-ray, sejam lidos ou gravados pelo computador. Esses são alguns modelos de drive óptico. Existem várias marcas, como Asus, Samsung, LG, entre outros. E para finalizar, vamos falar do cooler, que são pequenos ventiladores responsáveis pela refrigeração dos componentes do computador. Eles são fundamentais, tendo em vista que sem eles os componentes podem superaquecer e queimar. E aí estão algumas imagens desses coolers para vocês. Vamos falar agora sobre o software. O software é a parte lógica do computador. É um conjunto de instruções criado logicamente pelo homem que informa a CPU como realizar uma tarefa. Ele é o responsável pela interação entre o computador e o usuário. O software pode ser dividido em duas categorias, em sistemas operacionais e aplicativos. Os sistemas operacionais são programas fundamentais que controlam as atividades do próprio computador. É uma espécie de administrador do ambiente computacional. Ele gerencia a memória, as operações de entrada e saída e a execução dos demais programas. Exemplos de sistemas operacionais temos o Windows, o macOS, o Linux e o Android. Os aplicativos são programas que têm a finalidade de desempenhar tarefas específicas, como por exemplo, processar um texto, elaborar uma planilha, tratar uma imagem. São exemplos de aplicativos o Google Chrome, que é um navegador, o antivírus Avast, o Audacity para gravar e editar áudio, o Blender para edição e criação em 3D, o WinRAR, que é um compactador e descompactador de dados, o LibreOffice, que é uma suíte de aplicativos para escritório, o Inkscape, que é para criar e editar imagens vetoriais, e o Adobe, que é um leitor de arquivos. Com isso, chegamos ao fim da nossa segunda aula, e se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar aqui abaixo nos comentários ou enviar para o meu e-mail, que assim que possível estarei respondendo a sua dúvida. Não se esqueça de se inscrever neste canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like se você gostou desse vídeo e compartilhar com aquelas pessoas que querem aprender ou se interessam por esse tipo de conteúdo. E até a próxima aula!